Essa edição do Cismar Agora é especial para os servidores municipais de Araraquara. Isso tudo por conta da intenção do prefeito Marcelo Barbieri em mudar o regime jurídico e previdenciário dos servidores. Acompanhe com bastante atenção que as informações são muito importantes para você. Tocar em direito do trabalhador é como tocar num santuário sagrado. Fica marcado com a praga dos pobres o resto da vida. Em março de 2012, por causa da ação do Ministério Público contra o pagamento das complementações de aposentadoria, o sindicato já previu que o prefeito iria querer mudar o regime jurídico dos servidores. A intenção desse golpe contra os direitos trabalhistas dos servidores foi notícia no primeiro jornal A Batalha, ainda em março de 2012. Depois disso foram feitas 2 assembleias com a participação maciça da categoria. O advogado e os diretores do sindicato já explicavam para os servidores, naquela época, que a mudança de regime significaria a perda de todas as garantias da CLT, além do fundo de garantia e do direito ao atendimento na Justiça do Trabalho. Em novembro de 2012, o sindicato publicou uma edição especial do jornal A Batalha, falando especificamente sobre os prejuízos que a mudança de regime pode trazer. Agora, em agosto, o assunto voltou à tona quando a prefeitura convidou os servidores para uma reunião para tratar desse assunto. Nós estivemos lá e gravamos alguns trechos. Percebe-se que os palestrantes estavam inseguros e os servidores muito insatisfeitos. O clima ficou pesado para o prefeito Marcelo Barbieri e para o vereador João Farias, que estava ao seu lado no evento. Eu gostaria de pedir, pelo menos que a gente mostrasse um convidado do Tribunal de Contas que veio dar a sua colaboração. Depois as perguntas serão abertas, mas assim, pelo menos que a gente respeitasse essa autoridade presente. Muito obrigado. Eu vejo como muito importante essa manifestação de vocês. Mostra que vocês estão preocupados com o regime próprio. O que vocês precisam saber é que mais dinheiro ficará em Araraquara. Os servidores têm mesmo muitos motivos para desconfiarem das intenções do prefeito. Acompanhe a seguir o que aconteceu no município de Quixeramobim, no Ceará, onde os servidores públicos municipais confiaram no regime próprio de previdência. Veja a situação que aconteceu por lá. Eu sou Elita, aposentada, prefeitura municipal de Xambim, estou por 2 meses atrasado. Francisca da Silva, sou pensionista, está com 2 meses atrasada. Sou Lúcia Maria, professora, aposentada, 2 meses de atraso. Quixeramobim está entre os 2.000 municípios que adotaram o regime próprio de previdência. Isto é, o servidor paga todo mês sua previdência para o próprio município e o município é quem no futuro vai pagar a aposentadoria, as pensões, salário maternidade, auxílio reclusão e outros benefícios previdenciários. Ocorre que apesar do QUIPREV, que é o Quixeramobim Previdência, tem mais de 20 anos, o saldo é 0. Não tem nenhum tostão em caixa. Todo esse pessoal aqui, e são mais de 490, são quase 500 entre aposentados e pensionistas, eles sempre pagaram em dia a previdência de Quixeramobim. Cadê esse dinheiro? Está aí os aposentados, os pensionistas, as grávidas, os doentes e não tem um tostão no saldo da conta em banco. E agora, como é que fica? Quixeramobim hoje deve ser um dos municípios do Brasil que a história da previdência própria chegou à anarquia. Pior do que isso, não pode ficar. E vocês que estão vendo esta matéria, municípios do Brasil, de todos os estados do Brasil, capitais brasileiras e até estados que o regime de previdência é próprio, vocês tenham cuidado, porque o futuro de vocês, se não atentarem para a gestão dos fundos de previdência própria, vai ser esse aqui. Eu era gari da prefeitura e hoje eu estou aposentado, né? E devido 2 meses já de atrás que tá, essa casa aqui era minha
e eu fui obrigado a vender para pagar a dívida e hoje estou pagando aluguel. O alimento realmente tem sido difícil, porque eu já desfazer até um celular que eu tinha para poder cobrir a dívida do mês passado, porque eu não pude pagar, porque a prefeitura até agora não pagou. Tocar em férias, tocar em 13º, tocar em fundo de garantia, que é o único dinheirinho que o trabalhador tem quando é mandado embora, que pode fazer ele comprar sua casa própria, né? Tocar na previdência social, não dá nem para conversar. Eu não converso sobre isso. Como vocês viram nesse vídeo, a situação de um regime próprio de previdência pode colocar os servidores numa condição de risco futuro. No próximo bloco, nós vamos passar um curto documentário que conta a história da CLT. É rapidinho, acompanhe aí. Vamos assistir agora um pequeno documentário sobre a história da CLT e de como ela foi conquistada à base de muita luta de trabalhadores e trabalhadoras por todo o país. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família.
Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Ainda na década de 60 surgiu o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em substituição à estabilidade do trabalhador. Nas décadas seguintes, o Brasil viveu um milagre econômico. O produto interno bruto cresceu mais de 10% ao ano. O desemprego já não assustava. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. As greves foram oprimidas. Só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Aos poucos conquistaram direitos como um terço das férias, participação nos lucros e licença maternidade. A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa estabelece novas regras e direitos tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Eu afirmo a você que é essa legislação trabalhista que garante hoje a empregabilidade, o crescimento da economia e a geração de renda para o povo brasileiro. Nós temos nessa linha várias regras que foram consagradas há mais de 70 anos. Regras como a limitação da jornada de trabalho e dentro dessa linha do reconhecimento da cidadania, aquilo que todos os outros ramos do direito só muitos anos depois vieram a se preocupar, a CLT. Há mais de 70 anos já tem a preocupação, garantir a dignidade, garantir a cidadania, garantir nesse ponto o ser humano que é o sujeito principal da sua proteção. No próximo bloco vocês vão ver a única maneira que os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura têm para impedir essa intenção do prefeito Marcelo Barbieri de rasgar os direitos trabalhistas e ainda de colocar em risco a aposentadoria dos servidores da prefeitura. It's smarter to travel in groups. Take the bus. Depois da palestra que a prefeitura organizou no CEAR para tentar convencer os servidores de que a mudança de regime jurídico e que a previdência própria são bons negócios, mais de 1000 servidores se aglomeraram em frente à Câmara Municipal para dizer em alto e bom tom a todos os vereadores que ninguém quer ser estatutário na prefeitura de Araraquara.
Nós sabemos que o projeto de lei com a mudança de regime não estava na pauta da sessão, mas também sabemos que ele pode surgir lá a qualquer momento, como é de costume na Câmara em Araraquara. A manifestação serviu para mostrar aos vereadores que os servidores querem ser ouvidos sobre as questões que dizem respeito ao seu futuro. E eu não fui eleita por voto, não. Eu sou concursada, então me respeita, porque quando vocês forem embora, eu ainda vou estar aqui. A mobilização deu resultado. Vários vereadores já vieram a público para dizer que os servidores serão ouvidos e que eles se comprometem a não votar qualquer projeto de mudança de regime sem o debate amplo com a categoria. Os servidores precisam continuar mobilizados para garantir que essa promessa dos vereadores seja cumprida. O Sismar vai fazer uma série de reuniões setoriais abrangendo todos os servidores para discutir de forma tranquila e transparente todos os aspectos que a mudança de regime implica e que podem ser dúvida para os trabalhadores e trabalhadoras de Araraquara. Eu sou advogado do sindicato, mas nesse momento eu quero falar como cidadão, morador dessa cidade de Araraquara. Direitos, a gente conquista com luta, com sangue. Esse direito que a gente tem hoje custou muito para muita gente que já morreu, para muita gente que já deixou o couro na luta, gente. Então, direito, a gente não abre mão, a gente não retrocede em questão de direito, a gente avança. A relação com as datas e locais das reuniões com cada setor estão disponíveis no site do sindicato, sismar.org.br, e também em nossa página no Facebook. Durante esse programa ficou fácil perceber a importância da CLT na proteção dos direitos dos trabalhadores e os riscos que a previdência própria em prefeituras pode causar aos servidores. Essa edição vai ficando por aqui, mas nós queremos deixar um alerta. Esse projeto pode entrar na Câmara Municipal a qualquer momento e os servidores precisam estar atentos para isso. Se o sindicato convocar uma nova assembleia, uma manifestação, é importante que os servidores aumentem o número. 1.000 servidores foi uma boa demonstração de força, mas somos em 6.000 trabalhadores. O sindicato está apoiando vocês. Confie também no seu sindicato e participe na defesa de seus direitos e de suas aposentadorias. Sismar agora fica por aqui. Até a próxima. Acompanhe nossa programação no sismar.org.br, também no facebook.com/Sismar Sindicato e no youtube.com/Sismar Sindicato. Até a próxima.